Eu sinceramente não sei muito bem como é que eu vou organizar esse vídeo ainda, porque na verdade esse vídeo era para ser um vlog. Ele era para ser um vlog mostrando um pouco mais, mostrando a minha experiência, na verdade, na Flipelô, que é um evento que tem 10 anos acontecendo. É a Festa Internacional. Eu esqueci o nome. Festa Internacional Literária do Pelô. Eu acho que é esse o nome. Eu vou botar aqui na tela. Mas, gente, isso não aconteceu. Eu não fiz um vlog de fato, apesar de ter algumas cenas de lá, do evento da Flipelô. Por que isso aconteceu? Para quem me conhece mais intimamente, sabe o quanto eu tenho questões muito particulares com o Pelourinho. O Pelourinho é um lugar que muita gente ama, muita gente gosta de estar, muita gente sente uma energia incrível, uma coisa maravilhosa, muita gente acha o Pelourinho o melhor lugar do mundo, com energia incrível. E eu não acho. Eu acho lá um lugar em que a minha energia é sempre descarregada. Eu fico desconfortável de estar lá. Eu não gosto de estar lá. E eu sempre me senti assim. E por não gostar tanto de lá, eu sempre não estive muito por lá. Por não estar muito por lá, eu conheço muito pouco de lá. Então, em relação a entrada e saída, saber onde é rua e tal, eu não conheço. E sempre me dá um ataque cardíaco pensar que eu vou para um lugar que eu não conheço de fato para saber onde são as ruas e etc. Para vocês terem noção, minha questão com o Pelourinho ela é tão intensa que eu acho que há umas 2 flipelôs atrás, eu descobri em cima da hora, foi em cima da hora mesmo, que uma das minhas autoras favoritas estaria na flipelô. E eu não fui ver minha autora favorita. Uma das minhas autoras favoritas que estaria na flipelô. Porque eu não me sinto bem lá. E isso me corrói muito, assim, porque eu não consegui vencer isso para estar lá, para ver uma das minhas autoras favoritas. Mas é porque eu descobri em cima da hora. Isso me deixou muito triste, principalmente porque não teve mais nenhuma outra oportunidade em que ela foi convidada para vir para cá. E eu posso ter perdido uma grande chance, que eu não sei mais quando é que vai acontecer. Só que, infelizmente, eu não poderia ultrapassar os meus limites e ir para um lugar que eu não me sinto bem, que eu não me sinto confortável, por mais que eu quisesse muito ver essa autora. Hoje eu fui para a Flipelô. A Flipelô acontece esse ano, 2026, de 5 a 9 de agosto. Teve abertura na quarta-feira à noite e aí vai até o domingo, né? Hoje, o dia que eu tô gravando, é um sábado. Sábado, dia 8. E eu sei mais dessa programação da Flipelô, porque na verdade, quando eu vi que a minha autora favorita, uma das minhas autoras favoritas ia estar aqui, foi quando eu conheci o evento. Né? Eu não conhecia, eu conheci naquele momento porque ela postou que estaria. E aí, mas algumas autoras elas não postam antes com antecedência, não sei o quê. Então, né, eu não tinha visto por ela e também não tinha visto pelo evento, porque eu não conhecia o evento de fato. E aí, eu comecei a seguir, né, a página do evento a partir disso e comecei a acompanhar algumas coisas e ver algumas coisas. Por causa disso, né, de acompanhar o evento, eu vi que esse ano teriam pessoas que eu gosto muito do trabalho, como por exemplo hoje, que estaria lá o divo querido, maravilhoso Felipe Fagundes, né, autor de Os Dois Amores de Hugo Flores e Gay de Família. Vocês podem conhecer mais ele por Gay de Família. E eu fui hoje porque eu queria muito ver Felipe Fagundes. Inclusive, imagens na tela. Ele é muito querido. Gente, ele é muito querido. E eu comecei esse vídeo rindo, né? Eu acho que eu deixei essa partezinha, porque eu li o autógrafo que ele deixou aqui pra mim, que é perfeito. Ai, é muito bom. O Felipe é maravilhoso. E eu fui pro Felipe Fagundes hoje porque, como eu sigo a página da Flipelô já faz um tempo, eu sabia que Felipe vinha. Por saber que Felipe vinha, eu me preparei psicologicamente, preparei a minha alma
para poder estar lá, porque eu queria muito ver Felipe. E eu ainda fiz assim, eu vou aproveitar que eu vou ver Felipe e eu vou ver algumas coisinhas a mais lá, já que eu vou estar lá para ver Felipe mesmo. Vou ver algumas coisinhas a mais que tem lá no evento, né, pra eu ter um conteúdo para eu postar para vocês, fazer o vlog para vocês. E eu até gravei alguma coisinha ou outra, mas muito pouco, porque quando eu cheguei lá, já me deu aquela sensação que lá sempre me dá, mas deu um pouco menos. E aí eu pensei, não, eu acho que hoje vai ser tranquilo. Mas quando eu comecei a rodar nas ruas de lá do Pelourinho, olhando as coisas da Flipelô, né, é tudo meio espalhado, assim. E isso me dá um pouco de estranhamento também. Não é tudo concentrado num lugar só. Então isso já me dá uma sensação um pouco mais de pânico também, de eu não consigo... Eu não sei onde estão as coisas, como eu falei, eu não conheço lá direito, eu não sei onde estão todas as ruas, né? E aí quando eu entrei numa rua e eu fui andando por ela, e quando eu andava por aquela rua, eu pensei, não, eu vou ver Felipe, vou ver a mesa com Felipe, eu andando, pensando, vou ver a mesa com Felipe, pegar o autógrafo de Felipe, falar com o Felipe e eu vou embora. E eu dei a volta na rua, não era na rua que eu achava que era, não era na outra rua que eu achava que era, voltei para onde eu tinha descido e falei com o pessoal que estava lá, de turismo, e aí me explicaram onde era, onde que Felipe ia estar, né, que era a Vila Literária. E aí eu fui para atrás da Vila Literária, achei, nunca que eu ia passar naquela rua. E aí passei lá, entrei, sentei, fiquei logo lá sentadinha, quietinha. Depois fui dar uma olhada até nas outras coisinhas e tal, vi que tinham autorias quadrinistas, né, ilustradores. Eu nem lembro muita coisa também, gente, porque assim, sem poder fazer gastos. Mas eu vi alguns ilustradores que estavam ali atrás que eu já tinha visto em outros eventos literários. E eu fiz que bom que eles estão aqui também, porque é uma forma de eles serem conhecidos, né? Mais gente conhecer e tal. E aí fiquei sentadinha, esperando, chegou a hora, Felipe entrou. Foi divertidíssima a mesa. Adorei conhecer... Eu esqueci o nome dela. Eu sou ruim com o nome, gente. Eu demoro de aprender o nome das pessoas. Isso ficou menos pior quando eu me tornei criadora literária, porque eu aprendi o nome das autorias, mas ainda assim eu confundia. Logo no começo também eu confundi o nome de Felipe. Por mais que eu tivesse amado o trabalho dele, eu confundi o nome dele. Mas eu acho que é Michelle o nome dela. Maiara, não lembro, é uma coisa com M. Mas ela tava lá junto e foi divertidíssimo. E eu vi, ela falou que vai ter comédia stand-up dela em outubro. Então já tô na cabeça de ir assistir a Diva lá em outubro, né? Mas o que eu queria trazer com esse vídeo, na verdade, não é falar mal do Pelourinho. Não é. Eu sei que muita gente ama esse lugar e que massa que amem, que curtam, que aproveitem, que vivam o Pelourinho. É muito importante as pessoas estarem nos lugares de Salvador, os diferentes lugares que Salvador tem. Aproveitarem esses diferentes lugares, né? Viverem esses diferentes lugares. Curtirem esses diferentes lugares. Só que nem todo lugar é pra gente. E a gente não cabe em todos os lugares. E é muito importante que a gente saiba respeitar o nosso espaço, o nosso tempo, o nosso momento, a nossa vontade. Sim, eu fui pra lá porque eu quis ir, porque eu queria muito ver Felipe Fagundes. Eu não fui obrigada a estar lá, né? Claro que quando a gente é criador de conteúdo, principalmente criador de conteúdo literário, a gente aproveita quando tem as oportunidades de eventos literários para estar nesses eventos e gravar coisas, fazer coisas para vocês, porque isso é muito importante, né? É uma criação a mais que a gente tem. Só que a gente também tem que entender os nossos próprios limites, né? Então, quando eu caminho pelas ruas e eu compreendo que aquele lugar realmente não é um lugar que eu gosto de estar, eu me recolho ao meu momento de vou ficar aqui, que aqui eu sei que vai acontecer o evento, me sinto de boa, vejo o evento, vi a mesa, me diverti muito, acabou. Aí a gente foi para a parte dos autógrafos, eu fui a segunda, ainda bem, eu fui uma fila enorme. Pude falar com o Felipe, abraçar o Felipe, falar com ele, pegar autógrafo com ele, né? Levei os 2 livros para serem autografados.
E tive os 2 livros autografados. Se não puder, puder os 2, ele autografa um só, mas eu vou tentar. Levei os 2, ele autografou os 2. E ele é muito, 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 muito querido, assim. Ele, tipo, você gosta sempre de falar comigo na internet, tal. Então foi muito feliz pra mim conhecer Felipe Fagundes. Então eu fiz algo que eu realmente queria fazer, porque eu realmente queria conhecer ele muito, assim. Ele se tornou um dos meus autores favoritos, né? Mas apesar de eu ter sido muito feliz nesse momento, quando eu saio de lá, eu ainda falo assim, eu ainda pensei novamente, né? Tipo, eu vou dar uma outra volta, né? Pra ver aqui, talvez gravar mais alguma coisinha, ver se eu consigo ver mais alguma coisa. Inclusive, vi até uma criadora no caminho, mas eu não falei com ela porque ela tava tirando foto lá com a galera e o pessoal dela tava passeando, né? Eu não queria atrapalhar. Apesar que depois eu fiquei assim, seria muito bom, porque ela iniciou uma jornada de locks e eu também tô com jornada de locks, ia ser bem legal, mas eu não queria atrapalhar. Eu já tenho foto com ela em outro momento. Tá, mas ainda assim, dando essa volta, eu fiz, não, eu realmente tenho que ir pra minha casa. Eu tenho que ir pra minha casa, me resguardar, ficar quietinha, restabelecer a mim mesma, porque eu entendi, gente, que quando eu forço situações que não são boas para mim, as consequências que virão disso virão para mim, né? Quem vai ficar mal depois sou eu. Quem vai se sentir desconfortável depois sou eu. Quem vai ter que lidar com todo o caos que foi gerado a partir de eu forçar uma coisa que eu não queria, porque eu achei que não dá para aguentar mais um pouco, dá para suportar mais um pouco, sou eu. Então eu respeitei o meu espaço e eu realmente fui fazer o que eu pensei em fazer, que é vou ver Felipe. E eu vi Felipe e foi muito bom. Eu espero muito que quem foi para Flipelô tenha aproveitado ao máximo, tenha se divertido muito, tenha visto muita gente boa, muita gente incrível, conhecido trabalhos de autorias maravilhosas que estavam por lá expondo, que estavam por lá autografando, que estavam por lá mostrando seus trabalhos, né? Eu espero muito que todo mundo que tenha ido tenha se divertido muito. E quem não foi, tá tudo bem também. Haverão outros eventos literários, a gente pode aprender sobre os eventos literários que vão ter pra gente conhecer, pra gente se envolver, né? E, infelizmente, alguns lugares aqui da cidade me deixam meio assim, né? Eu nunca, não os acessei tanto porque eu sempre me senti meio mal com eles. E isso não é uma coisa intrinsecamente sobre o Pelourinho. Tem outros lugares também que eu fico assim. Quando eu fui na Flip Pop mesmo, que foi lá no Corredor da Vitória, eu fiquei da mesma forma, assim, só que o Pelourinho é pior, mas eu fico da mesma forma, principalmente porque lá no Corredor da Vitória tem outras camadas a mais também, que eu até vi um post essa semana falando sobre o quanto a pessoa, ela falou assim, toda vez que eu paro pra pensar no Corredor da Vitória, eu fico pensando sobre racismo ambiental, porque lá tem muita árvore, gente, muita árvore. E muita gente pode achar que isso não é nada, mas se você pesquisar sobre racismo ambiental, você vai entender sobre o que é isso que a gente está falando, que a gente está pensando. Eu sempre penso sobre isso também. Mas enfim, esse vídeo eu tô gravando agora assim que eu cheguei. Eu acabei de chegar do evento, eu nem tirei a blusa ainda, eu tô de meia calça. Não tirei nem as coisinhas do cabelo, não fiz nada assim. A única coisa que eu fiz foi postar no Instagram que foi incrível encontrar Felipe. Somente. De resto, eu não fiz mais nada. Eu não fiz. Eu pensei em fazer até um mini vlog, eu não fiz. Porque eu não me senti bem para isso, capaz disso, não funcionava, sabe? E é isso. Então, esse vídeo é só pra ser um lembrete para vocês de respeitarem seus próprios limites. Respeitem seus limites, respeitem suas vontades. A não ser que, tipo, não tenha nada que você possa fazer para impedir. Aí é outra história. Mas se você pode respeitar os seus próprios limites e não fazer coisas assim que você não quer, não faça. Inclusive, eu acabei de lembrar que eu postei até um tweet falando, antes de encerrar, né? Um tweet falando o quanto esse vlog, esse vídeo que era um vlog, vai se tornar um vídeo de refletir sobre respeitar os próprios limites. E realmente foi.
E uma outra coisa que eu falei também, né, é que eu gosto muito de sair para esses eventos literários sozinha. Eu gosto muito de ir para eventos sozinha. Porque eu gosto de aproveitar, de observar, de ver, diferente de outra pessoa, que às vezes tem que correr um pouquinho porque tá com outra pessoa. Então eu gosto muito de estar sozinha para aproveitar as coisas dos lugares. Mas tem outros lugares que, infelizmente, eu preciso sim da companhia de alguém, porque são lugares que, como eu fico desconfortável de estar junto de alguém pode ser melhor para mim. Pode ser mais confortável. Tipo, quando eu fui lá para o Corredor da Vitória, eu não levei Rai porque eu queria ter uma companhia desse sentido. Não, eu levei Rai porque eu queria levar Rai mesmo. E eu sabia que ela ia aproveitar o evento, sabe? Só que foi muito bom também, de qualquer forma, acabou que foi um bônus sobre isso. Eu não tinha pensado sobre isso na época até. Que foi muito importante ela estar comigo também naquele dia por conta de como eu me sinto em determinados lugares. E hoje seria um ótimo dia para eu ter uma companhia. Porque realmente aquele lugar para mim é muito difícil. Enfim, gente, esse foi um não vlog, né, de Flipelu. Eu nem vou botar o nome de vlog e tal, para as pessoas não acharem que é. Mas é só, tipo, pra gente refletir mesmo sobre o quanto a gente precisa se respeitar, se cuidar e entender o que a gente deve fazer por si. Cuidem de si. Agora estou feliz porque eu tenho livros lindos autografados por Felipe Fagundes. Beijo e até o próximo vídeo.